Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, sou trabalhadora do Grupo Luiz Sérgio e é com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais um estudo. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa tradicional e pequena prece inicial. Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada pela nossa vida, nossa saúde. Seja conosco, Senhor, nos amparando e nos protegendo nas nossas intenções, na nossa vontade de seguir no bem. Seja com cada jovem que possa também ser instruído e amparado, livre-os de todo mal provindo do interior e do exterior. Guie-os, Senhor, no caminho do bem. Ajude-os a florescer, a serem sementes que vão dar frutos seguramente sob o seu Evangelho. Agradecidos ao nosso amigo Jesus e a Deus acima de tudo, que terminamos essa prece e iniciamos o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, meninos, esse é um tema muito curioso, um tema que acho que toda criança já parou para pensar, né? E a gente fica numa dúvida danada. E aí Kardec veio explicar pra gente, nas questões 592 a 610, falando sobre os animais e os homens. Então, para começar, ele pergunta o seguinte: no que se refere à inteligência? A gente pode comparar os homens, para comparar os homens e os animais parece muito difícil. A gente não consegue estabelecer uma linha que demarca os homens e os animais. Porque alguns animais, às vezes, parecem até mais inteligentes do que os homens. Parecem ser superiores aos homens. Pode essa linha de separação ser estabelecida, ela existir de um modo preciso? Vamos parar para pensar. A gente já estudou um pouquinho de biologia. Se a gente for olhar na história, o último dos seres a aparecer foi o ser humano. Então, se fosse para ser assim, numa ordem de preferência, de criação, o homem seria o mais atrasado. Não é verdade? Só que a gente se acha a última bolacha do pacote. A gente se acha o ser mais inteligente da criação. E aí a gente vai ver o que vai ser a resposta, tá bem? Antes disso, olha que legal. Esse é um spoiler, né? Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e a de Deus. A gente não consegue nem pensar na comparação que alguém possa fazer se comparando a Deus, né? Comparar qualquer pessoa, por melhor que seja, por mais bondosa, né? Dependendo de como seja a religião dessa pessoa, pode se chamar de santa, mas não há comparação. Seres humanos são criaturas e Deus é o nosso Criador, é a perfeição. Então ele diz que o animal vai estar sempre num degrau diferente do homem e diz até que um degrau com uma distância que nos separa de Deus. Só que nós sabemos que nós temos a possibilidade da evolução, nós temos a possibilidade de melhorar. Será que os animais também podem melhorar? Vamos lá para a resposta daquela primeira pergunta, se tem uma divisão exata. A respeito, dessa divisão, é completo desacordo entre os vossos filósofos. Nós, os homens, até hoje, a gente não consegue definir muito bem. Deixa eu voltar aqui rapidinho, sou mestre nisso, né? Olha essa imagem aqui. O golfinho é um animal extremamente inteligente, ele consegue aprender muitas coisas, ele tem recursos físicos que nós não temos, né? De comunicação. E a gente precisa entender que cada criatura é feita por Deus para uma finalidade, com uma aparelhagem adequada, para algum fim útil. Então a pergunta já começa dizendo, para a gente que a gente mesmo não tem condições ainda, não chegou a um acordo. Querem alguns que o homem seja um animal.
e outros que o animal seja um homem. E a gente vê isso todo dia. Hoje, cada vez mais, os animais, as pessoas estão nesse pós-pandemia, a gente vê muito, pessoas pegando animais e tratando como se fossem pessoas. O afeto, o carinho que a gente tem obrigação de dedicar aos seres, a qualquer ser mais frágil que nós, ela existe. Nós temos que tratá-los com respeito, com carinho e, por vezes, dedicamos a esses animais amor. Mas não é comparado ao amor que devemos ter ao nosso semelhante. Essa é a regra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, ao nosso semelhante, nós devemos aprender a amar desta maneira. E não desvirtuar o amor que Deus nos deu para colocá-lo num animal. Mas temos que amá-los, entendem? Entendem? É muito importante esse entendimento. Não é para tratar o animal de forma maldosa, indiferente. Mas o animal não é uma pessoa, não é uma criança, não é um morador em situação de rua, não é uma pessoa que te pede ajuda. Então vamos lá. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Vem a moralidade, vem o nosso entendimento que faz isso de nós. Conosco, né? Conosco. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos deles, como eu falei no caso do golfinho. A gente não tem certos atributos. Nós não respiramos na água depois que saímos da barriga da nossa mãe. Eles respiram. Eles não respiram fora da água. Nós respiramos. Então, é complicado, né? Na verdade, eles respiram, né? Eles precisam sair da água para respirar. Eles conseguem segurar muito tempo a respiração. E a gente não. Então, se a gente parar para pensar bem, é aquilo que eu falei desde o início. Deus dá uma finalidade útil a cada uma de suas criaturas. Tá bem? A natureza lhes deu tudo o que o homem é, obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. A gente vai passar de um estágio de instinto, que é o que o animal tem, para a utilização da inteligência. Está aí essa linha que nos separa. Nós, às vezes, agimos com o instinto, em situações de perigo, de medo. A gente age assim, no impulso. E o instinto fala muito forte. E o animal, por vezes, aprende. É um princípio rudimentar, podemos dizer assim, da inteligência que está vindo por aí, né? Então, ambos têm instinto, ambos têm inteligência. Porém, o homem nasce com a inteligência com um potencial muito maior, numa posição de utilizá-la com organização, com consciência. Essa inteligência é utilizada sabendo que está sendo utilizada. É uma diferença enorme. O animal não entende o que ele faz. Ele só entende o instinto. A fome, a autodefesa, a conservação, né, na autodefesa. Todas essas leis naturais o animal entende. Mas ele não entende o porquê matar. Por que ele matou? Ele matou para comer. E você? E eu? E qualquer outra pessoa? Por que matou? Ela vai responder. E aí tem um preço a se restabelecer com a lei. Porque não pode. Simplesmente assim. Está errado. 593. Poder-se-á dizer que os animais só trabalham pelo instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos trabalham com muita vontade? É a inteligência limitada. Ele só está reforçando o que eu já havia explicado, tá bem? Os animais têm alguma linguagem? Eu morria de curiosidade sobre isso.
Se a gente se referir a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. A gente não entenderia. Porque por mais que a gente não entenda japonês, ucraniano, né? Não sei nem que língua falar, se é ucraniano. Mas por mais que a gente não entenda, a gente está ouvindo palavras. E os animais a gente não ouve. Ah, mas tem os papagaios. Eles têm, como lá no início foi dito, certas características que parecem com as nossas. Mas ele entende o que ele está falando? É isso que a gente tem que lembrar. Nós fazemos com consciência. O animal faz por aprendizado simples e puro. Dizem uns e outros muito mais coisa do que imaginais. Os animais eles se comunicam com toda certeza. É só a gente ver uma filhinha de formiga trabalhando, né? Que interessante, como é interessante. Uma mãe elefante, né, ajudando o seu filhote e gritando pela manada, os diferentes sons, né? É muito legal. É muito legal, a gente não precisa só observar os nossos animais domésticos, né? Ah, essa é boa. Eles aproveitam o livre-arbítrio? Os animais aproveitam o livre-arbítrio? O que vocês acham? Os animais, eles não são simples máquinas. Não são brinquedos. Contudo, a liberdade de ação do que eles apresentam é limitada pelo instinto, tá bom? Não há livre-arbítrio. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Igual a gente? Nós não somos só matéria. Nós somos matéria e espírito, não é isso? Há neles também alguma coisa? Há e sobrevive ao corpo. O animal ele vai morrer e há um princípio vital ali, a vida. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É uma alma. Se a gente quiser, né, dependendo do sentido da palavra, explicar, é uma alma, é um princípio de vida. É, porém, inferior à do homem. Isso é o mais importante do estudo de hoje. A gente entender que os animais eles estão numa categoria inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem uma distância equivalente à que tem a de Deus para nós. Lembra daquela lá na frente que eu coloquei fora de ordem? Então, era o spoiler. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Conserva a individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A gente também já falou sobre isso. Se fosse assim, ele ia entender que não pode matar, ele ia entender os seus atos semelhantes ao nosso. Se um gatinho nosso da nossa casa subir aqui na mesa e pegar um pão, ele não vai preso por roubar. Já com um ser humano, isso não pode acontecer. Existem outras regras, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a consciência. A vida inteligente permanece num estado do animal como se fosse uma sementinha que não brotou. É um princípio que está ali, paradinho. Tá bom? A alma dos bichos é dada escolher o animal que reencarne? Por que isso? Mais à frente, existe no Livro dos Espíritos o estudo da mente em psicose, que é aquela ideia de que a gente pode voltar, reencarnar no animal. Isso não existe, gente, porque isso seria um atraso. A gente acabou de falar que os animais, eles são inferiores ao homem. E a lei de Deus é uma lei de progresso. Então, não há possibilidade, né, de animal escolher corpo e ser humano ser animal, tá bem? E por último, os animais são sujeitos como o homem a uma lei de progresso? Sim, são sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também serem mais adiantados. É tudo um equilíbrio. Deus é perfeição. Os animais também são, né, eles dispõem de meios mais amplos para interagir com os homens, porém serão sempre inferiores aos homens.
estão sempre submetidos aos homens. A gente pode pensar nos animais como a vaca, o cavalo, são animais muito úteis à sociedade, né? Então, a gente vai entender que eles estão aí para nos auxiliar. Nós temos que tratá-los com respeito, nós temos que tratá-los com carinho e entender que na lei de progresso de Deus tudo está em progresso evolutivo, né? Tudo para melhorar, tá bem? Então foi esse o nosso estudo. Espero que vocês possam ler todas as questões e tirem as dúvidas no sábado, presencialmente. Olha que legal! A gente pode ler junto, todo mundo pode ler junto. Vamos fazer uma pequena prece final para a gente fechar aí o nosso estudo, tá bem? Obrigada, Senhor, pela nossa vida, por esse estudo, pela oportunidade, por todo o trabalho que nos chega e que é útil para a nossa evolução e para o nosso progresso. Que sejamos dóceis e amáveis, que sejamos seres com o melhor entendimento do nosso entorno, com o melhor aproveitamento dos nossos dias, fazendo com que nosso progresso moral, espiritual, intelectual seja sempre voltado para o nosso crescimento. Muito obrigada, Luiz Sérgio, nosso patrono. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Que possamos terminar o estudo do dia de hoje, certos do seu amparo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então é isso, meninos. E até a próxima.